Olá, povo de Deus, graça e paz a todos. Estamos aqui de volta com mais uma palavra de Deus para a gente meditar. Hoje eu queria falar um pouco sobre uma passagem que está há alguns dias mexendo muito comigo. Ela está lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Diz assim, ó: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha quanta revelação poderosa tem nesse versículo, né? A Bíblia fala em outro texto em que Satanás é o acusador de dia e de noite e que Jesus é o nosso advogado. Então já tem Jesus lá intercedendo por nós. E se não fosse o suficiente, a graça de Deus ela é tão grande, ela é tão abrangente, que aqui tem mais um intercessor, o Espírito Santo. Só que ele intercede de que forma? Na seguinte forma: quando nós estamos passando por aqueles momentos de aflições, de lutas, e que de fato nós temos uma vida de oração, de fato nós entramos no nosso quarto em secreto e buscamos a Deus, só que há momentos em que a gente não sabe falar. Há momentos em que só se chora, há momentos em que não tem-se mais palavras, há momentos em que a oração já se tornou repetitiva, há momentos em que você já pediu, já usou outras palavras diferentes sobre o mesmo tema, já pediu de várias maneiras e simplesmente nada acontece. A Bíblia diz que nesse momento, quando você está no seu quarto, quando você está num lugar, eu falo quarto secreto, foi o termo que Jesus usou no livro de Mateus, mas pode ser a sua sala, o seu banheiro, o seu escritório, pode ser na mata, pode ser em qualquer ambiente onde você esteja sozinho, sem nenhuma interferência externa do mundo. Eu estou falando em sons, barulhos, e você está ali buscando a Deus. Ela diz que o Espírito Santo ele intercede por aqueles que oram. A intercessão do Espírito Santo, para acontecer, você tem que ser uma pessoa que tem que estar orando. Ela diz que, o texto diz que nós não sabemos orar como convém. É como se, quando a nossa oração é liberada do nosso coração, antes de chegar aos ouvidos do Senhor, Deus, ela é traduzida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele intercede com gemidos inexprimíveis. Eu entendo da seguinte forma: o Espírito Santo chega para Deus e diz: olha, o Daniel está pedindo isso aqui. Na verdade, o que ele está querendo pedir é essa outra coisa. É porque ele não tem acesso às informações que nós temos. Ele não está vendo o que nós estamos vendo. Ele não conhece histórias do passado que nós conhecemos da humanidade e nem sabe o que vai acontecer ali na frente. Ele falta para o Daniel, como para todo ser humano, vários elementos para estar fazendo uma oração correta, mas ele está orando. E se ele está orando, a palavra diz que eu tenho que interceder por ele com gemidos inexprimíveis, porque ele está até fazendo uma oração inconveniente, que não convém, um pedido errado, mas eu quero te falar, ó Deus, aqui tentando imaginar como é que seria a cena, né? Eu lá no trono de Deus, de joelhos, que é como a gente se apresenta a Deus, né? Nos achegamos diante do trono dele pela graça. Jesus já estava lá como intercessor contra as acusações e agora o Espírito Santo traduzindo a minha oração. Isso é fantástico. A descoberta disso é fantástica. Isso muda a história de vida de qualquer pessoa, de vida de oração. Quando você sabe que se você não tiver as palavras certas, ou melhor, se nem sair palavras da sua boca, o próprio Espírito Santo vai estar intercedendo por você. Porque na maioria das vezes as nossas orações são inconvenientes. A Bíblia diz que tem alguns níveis de oração que nunca serão respondidas. Por exemplo, Tiago diz que pedis e nada recebeis porque pedis mal para gastares em vossos deleites. Então, são pedidos que nem o Espírito Santo vai resolver. Por quê? Porque são pedidos carnais, pedidos pecaminosos, são pedidos inconvenientes. Por quê? Muitas vezes a gente está orando por coisas que Deus já colocou um ponto final. Muitas pessoas estão orando por um casamento, né, um futuro casamento, por uma noiva, pelo namorado, em que Deus não quer aquela pessoa. E é uma oração impossível de ser respondida. Deus já deu vários sinais que não vai responder. Um negócio, uma profissão, entendeu? Esse tipo de oração
em que você entrega para o Senhor os seus pedidos, a sua vida, é para quem quer viver nessa terra uma vida em que os teus planos, os teus projetos não sejam mais os teus, sejam os de Deus. Então aqui, a Bíblia está dizendo que tem algumas orações que não serão respondidas, mas ela também diz no livro de João capítulo 5, de verso 14 a 15, que nós temos uma confiança que se nós pedirmos algo conforme a vontade de Deus, nós temos a certeza que Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, Ele vai nos atender. Mas mesmo assim, mesmo a gente trilhando um caminho de santidade, um caminho de justiça, mesmo nós procurando ter um caráter cristão, ainda assim a gente não consegue pedir como convém. E aí, é preocupante isso? Não. Foi preocupante para mim até alguns meses atrás, quando eu descobri que eu posso até não saber o que convém para mim. Eu posso até não saber orar. A Bíblia diz que eu não sei orar como convém. Embora eu esteja buscando em oração, embora a oração tem que ser um processo. Eu posso até não saber orar como convém, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está traduzindo para Deus lá e levando para Deus realmente aquilo que eu preciso. O Espírito Santo, ele sabe o que você precisa, porque ele sonda o teu coração. Ele sabe, ele penetra até a junção de juntas e medulas. Ou seja, ele chega no mais íntimo da tua alma, do teu espírito, do teu ser, aonde ninguém consegue chegar, aonde muitas vezes nem você chega, porque você não conhece os mistérios de Deus na sua vida. E para você entender os mistérios de Deus, você simplesmente tem que ter uma vida de oração. E nessa vida de oração tem essa passagem fantástica. O Espírito Santo é teu intercessor. O Espírito Santo conserta a tua oração errada. O Espírito Santo conserta os teus pedidos inconvenientes. Porque eu imagino que um servo de Deus, uma filha de Deus, ele não vai pedir pedidos conforme Tiago diz, né? Pedidos para gastar nos seus deleites, pedidos de prostituição, não. Esse pedido aí não tem conserto. O que eu estou falando de pedido de conserto é do servo de Deus, do discípulo de Jesus, que não está conseguindo enxergar certas coisas na nossa vida, principalmente no que diz respeito ao dia da manhã. Às vezes a gente tem uma ideia, mas na grande maioria das vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente faz um planejamento e acaba acontecendo aquilo que a gente planejou. Claro, você planeja comprar um eletrodoméstico guardando um valor X, que ao final de 10 parcelas vai comprar o eletrodoméstico. Foi um planejamento que deu certo. Mas ninguém consegue planejar uma mudança de endereço repentina, uma viagem, um novo emprego, um novo patamar espiritual, ministerial, entendeu? Novos discípulos, novas pessoas. Então, são coisas que a gente só consegue descobrir orando, irmãos. Por isso que Jeremias, ele fala lá na palavra dele, né? 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha só. Clama a mim, ou seja, me busca em oração. Tira um tempo de qualidade, tira um tempo no teu ambiente íntimo, sem celular, sem televisão, sem som externo, sem interferência, sem batidas na porta, sem músicas, um local onde tu possa viver naquele momento, um momento de oração e de dedicação exclusiva para Deus. Para essas pessoas que buscam Deus nesse jeito, como Jesus ensinou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, e o Deus que te ouve em secreto, que te vê em secreto, na verdade, te responderá. Olha só, Deus, ele te vê, Jesus te vê no teu secreto. Para essas pessoas, ainda que a oração seja feita errada, ainda que a oração seja inconveniente, ainda que tu esteja pedindo algo que aos teus olhos é o melhor, o Espírito Santo vai consertar e vai te dar algo muito, muito melhor, muito maior. Porque os planos de Deus não são os nossos planos. Os planos dele são muito mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são muito melhores do que os nossos, para nós mesmos. Eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de guerra, para dar o fim que vós desejais. Então, temos que entregar a nossa oração a Deus. Nós temos que deixar o Espírito Santo interceder por nós. Que palavra maravilhosa! O Espírito Santo é meu intercessor na minha oração, porque é Ele que sabe o que é bom, perfeito e agradável. É a melhor coisa. É você fazer uma oração tendo a certeza que Deus vai responder. E se Ele não responder o que eu estou pedindo, é porque Deus consertou lá em cima e vai mandar algo muito, muito, muito melhor. Que você, a partir de hoje, tenha essa vida de oração.
que você, a partir de hoje, mude o teu jeito de orar. Que a partir de hoje, você tenha tempo de qualidade com Jesus. E deixe Ele te surpreender com as respostas maravilhosas que o Espírito Santo vai te mandar. Fique na paz. Se Deus quiser, na próxima vez teremos uma outra palavra vinda diretamente do trono do Senhor. Até mais.